Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em uma única palavra, essa palavra seria talvez obediência. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em uma única palavra, essa palavra seria obediência. Mas eu quero te falar aqui hoje, depois nós vamos orar, mas eu quero te falar aqui hoje como é que Deus nos capacita a fazer a vontade dele. A carne, a mente carnal, o nosso poder da carne, ele não pode agradar a Deus. Romanos, no capítulo 8, talvez seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque muitas vezes nós temos um desejo, isso é muito bom, nós temos um desejo de andar na vontade de Deus, de agradar a Deus, mas a verdade é que nós só podemos agradar a Deus com o próprio poder de Deus. E o apóstolo Pedro disse algo muito poderoso. Ele trouxe uma revelação de algo muito poderoso que eu quero repartir, eu quero hoje liberar na autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Talvez você é alguém que tem tentado muitas vezes agradar ao Senhor, e sim, vai ser uma jornada. Vai ser uma jornada onde Deus ele vai te transformando, mas como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Isso acontece pelo próprio poder de Deus. Deus mesmo te capacita a andar na vontade dele. Olha como esse Deus é bom. Olha como o nosso Deus é amoroso. Ele te chama, ele mesmo te capacita a andar na vontade dele e durante toda a sua jornada, seja em tempos bons ou seja em tempos ruins, ele está com você. Ele está com você. Nós estamos vivendo 21 dias de oração e de jejum, para alguns aqui que estão no jejum, ou se você está só na oração, você também vai receber algo poderoso da parte de Deus aqui. E eu creio que hoje o que Deus está querendo é que você entenda que não é na sua força, não é na sua capacidade. O apóstolo Paulo, ele começou a orar ao Senhor a respeito de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Eu creio, minha interpretação, eu gosto muito de apologética, de comentários bíblicos, você tem o seu valor, mas nem sempre essa é eu não deixo como minha palavra final, como a conclusão final de Deus para a minha vida. Eu creio que o apóstolo Paulo estava dizendo sobre perseguições. Em perseguições e sofrimentos, ele estava então dizendo, Senhor, tira esse mensageiro de Satanás. Eu creio que o que o apóstolo Paulo estava dizendo era algo no sentido de que sofrimento que ele carregava, toda vez talvez que ele ia cumprir ali o propósito dele, que ele estava ali pregando, que ele estava ali fazendo aquilo que ele foi chamado a fazer, tinha grandes perseguições, tinha um mensageiro de Satanás ao esbofetear. Você se esbofeteia onde? No rosto, não é verdade? E talvez essa é a sua situação. Você tem vivido coisas novas com o Senhor e às vezes você mesmo se cobra, outras pessoas te cobram a respeito de coisas do seu passado ou até mesmo do seu presente pela forma que você é. Mas a verdade é que Deus ele permite algumas coisas para que nós sejamos totalmente dependentes dele. Deus diz para o apóstolo Paulo, alguém que teve grandes revelações de Deus. Deus diz assim para o apóstolo Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nos momentos dos maiores sofrimentos, das maiores perseguições, hoje nos livra, Pai, dessas perseguições e sofrimentos, mas nos momentos das maiores perseguições e sofrimentos, é onde Deus ele vai mostrar de uma maneira ainda mais poderosa que Ele é com você, que Ele é com você. Por que eu creio que Deus está dizendo assim para nós nesse momento? Porque Ele está te preparando para nos momentos mais difíceis, assim também como nos momentos bons. Quando você estiver no alto da montanha ou lá embaixo no vale, Ele quer que você entenda que Ele está contigo. No momento de grande prosperidade ou no momento de um tempo de escassez, Ele está com você. O interessante é que todos os homens na Bíblia que passaram por grandes provações, e nós enfatizamos essas provações muitas vezes nas nossas pregações e coisas que nós ouvimos, todos eles, quando andaram na vontade do Senhor, dependendo de Deus, Deus sempre proveu de uma maneira sobrenatural. No Velho Testamento foi assim com Jó, por exemplo. Jó era já um homem rico e próspero, e ele passou por um momento onde ele perdeu tudo, perdeu família,
onde ele perdeu recursos, perdeu finanças, perdeu fazendas, perdeu tudo aquilo que ele possuía, mas Deus estava querendo mostrar, através da história de Jó, que a maior riqueza de Jó era Deus. E a história não terminou assim. O último estado de Jó foi muito maior do que o primeiro. E eu já citei aqui outras vezes de tamanha riqueza que Jó desfrutou, porque Jó era homem justo e Jó intercedeu por aqueles que estavam perseguindo a ele, e ele teve uma grande recompensa nessa terra e também, eu creio que ele estava plantando ali para a eternidade. Agora, nós precisamos entender Marcos 10, versículo 30, onde a Bíblia diz que aquele que largou a Jesus, aquele que largou tudo para servir a Jesus e por amor ao Evangelho, vai receber 10 vezes mais nessa terra e sobretudo na eternidade. Mas mesmo, qual que é o ponto aqui? Mesmo que você passe por algum tempo de dificuldade ou de sofrimento ou de alguma situação emocional, situação financeira ou situação na sua família, o que Deus está querendo é que você continue nele, porque ele vai te capacitar. Ele é sua força e às vezes ele vai permitir provações, porque nos momentos das provações é em que você vai ver os maiores milagres. E esse primeiro milagre é dentro de você mesmo, e também ele está te preparando para algo que ele tem sobre a sua vida. As pessoas que entram aqui nesse canal de coração aberto são pessoas que têm um chamado da parte de Deus, e não importa se você ficou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos fora do plano de Deus, tem uma graça sendo liberada aqui, que o que você não viveu em 20 anos, Deus pode fazer você viver em um único ano. O que você não viveu em 50 anos, Deus pode fazer você viver em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos. Se Deus quiser, em um único ano. Porque Deus, ele não olha como o homem olha, e ele não está limitado a capacitações humanas. Deus é Deus, e quando ele encontra um coração rendido a ele, então ele vai fazer algo poderoso. Ele está procurando alguém para que seja guiado pela vontade dele, e mesmo que passe alguns anos ou algum tempo de grande dificuldade, ele está te preparando para algo a mais. Não significa que quando chegar lá, nesse tempo de um novo nível que Deus tem com você, que não vai ter dificuldades. As dificuldades sempre vão existir. Mas o que eu creio que Deus está querendo com você que está aqui, é que você não fique muito tempo em uma fase que era para você já ter avançado para outra fase. Deus, ele quer liberar sobre você, sobre nós, o melhor que ele tem para essa temporada da sua vida. Eu vi aqui pessoas que perderam, Joel capítulo 2, pessoas que perderam muitas coisas, perderam tempo, mas Deus está trazendo um tempo de restituição, de restituição. Deus está trazendo um tempo de grande restituição, grande restituição. Um mover de Deus antes do retorno de Cristo. Um dos moveres de Deus antes do retorno de Cristo é restauração também na nossa área de prosperidade. É só você ler capítulo 2 de Joel e você vai perceber que Deus restaurou os anos. Eu quero declarar que Deus está restaurando os anos perdidos. E Ele está te capacitando agora com o poder dele para essa nova temporada e coisas que Ele tem e já estão vindo à luz sobre a sua vida. Deus vai mostrar que Ele é Deus. Não deixe ninguém, nada nem ninguém roubar a sua fé. O que Deus tem falado nesses dias, o que Deus tem colocado já no seu coração, o que Deus tem confirmado. Acaso o Senhor falaria e não confirmaria? Eu ouço o Senhor dizendo que coisas que você já tem ouvido aqui, você já tem recebido confirmações. Confirmações quando você está ouvindo a pregação, quando você está no culto, ou confirmações em sonhos, em visões, ou confirmações quando você abre a sua Bíblia. Deus tem te confirmado coisas que você tem ouvido aqui. E eu declaro que o inimigo está proibido de roubar essas sementes espirituais. Ele está proibido de roubar aquilo que Deus já tem plantado no seu coração, com uma semente, com uma palavra que ela vai germinar no seu coração, que ela vai entrar dentro de você, e essa vontade perfeita de Deus está vindo à luz sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu vi aqui uma visão agora do vale de ossos secos, e ouvi o Senhor dizendo que Ele está
trabalhando na sua estrutura. Ele está trabalhando na sua estrutura para que você venha ser levantado por Ele, para que você venha ser levantada por Ele, para algo que Ele já tem revelado, algo que Ele tem sobre a sua vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida o poder de Deus, a glória de Deus, sendo aquilo que te mantém de pé, que te capacita para o novo que Deus tem na sua vida em nome de Jesus. Antes do retorno de Cristo, nós temos uma missão. Nós temos uma missão que essa missão vai precisar de algumas coisas. Nós nunca podemos perder o foco da missão, que é anunciar Jesus, que é discipular pessoas, que é ensinar sobre Jesus e falar, guarda esses ensinamentos de Jesus. Então esse é o nosso foco principal. E aliado a isso, nós temos algumas coisas que Deus quer trabalhar na nossa mente para que nós possamos viver, para que nós possamos viver o que Deus tem. A primeira coisa que Deus quer fazer é um milagre dentro de você. É assim, Jesus, se eu estiver em tempo de perseguição, mesmo se eu for guardado, escondido no cárcere, se é que vocês me entendem, eu estou contigo. Se tiver um tempo bom, um tempo que o Senhor permitiu de passar algo poderoso, eu estou contigo. Independente da situação, eu estou contigo. Ao longo dos anos, todas as vezes que tirou a questão sacrificial do Evangelho, então o Evangelho se enfraqueceu. Mas ao mesmo tempo, se você entender que Deus ele tem um plano para você, que você está totalmente rendido, Deus não tem nenhum problema em te abençoar, que você desfrute de coisas enquanto você está aqui na terra, mas também vivendo os planos dele para você. Deus tem um plano para você. O interessante é que o profeta Jeremias, ele estava passando por um tempo muito difícil. Ele vinha com muitas palavras difíceis, ele vinha com muitas palavras de correção, mas mesmo assim lá no capítulo 29, ele revela o coração de Deus. Ele revela o coração de Deus, que muitas vezes a religião não vai deixar você entender. A nossa mente natural às vezes não vai deixar nós entendermos. Mas quando a glória de Deus vem, isso que eu vou compartilhar com você agora, esse versículo aqui que o Senhor me deu. Quando a glória de Deus vem, ela nos capacita a andar na plenitude da vontade de Deus. E Deus, então, ele vai prover de uma maneira sobrenatural para a sua vida. Eu quero declarar Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está orando por uma igreja generosa, uma igreja que estava ofertando no ministério dele. E ele está dizendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não disse que o Deus vai suprir algumas das suas necessidades. O apóstolo Paulo disse que ele vai suprir todas. Suas necessidades espirituais, tem dons espirituais na sua vida que você não tem desfrutado disso, tem entendimento da palavra, revelação da palavra, que Deus ele tem liberado para você, você precisa possuir isso, pegar a sua Bíblia e falar, Espírito Santo, me ajuda a entender por revelação espiritual, por entendimento espiritual que está escrito, e também Deus tem para a sua alma, tem provisão para a sua alma e também para o seu físico, para o nosso mundo físico. Sabe, nós fomos justificados por Jesus através do sacrifício dele no corpo físico. No corpo físico. Colossenses diz que nós fomos justificados por Jesus através do sacrifício que ele fez no corpo físico. Então isso também gerou bênçãos para nós nesse mundo físico, mas com uma visão de eternidade, com o senso de propósito e de missão. Você está aqui nessa terra por um período de missão. Vamos ler a palavra e vamos orar, e eu creio que já está sendo muito poderoso. Eu declaro que o poder de Deus agora envolva a sua mente, que o poder de Deus agora encha você de convicção, de graça, de favor. Esse é um tempo poderoso, independente de um tempo bom ou um tempo não tão bom, um tempo ruim. Deus está com você, Ele está querendo que você continue servindo, Ele está querendo que você continue entregando o seu melhor, Ele está querendo que você continue sendo generoso, mesmo quando você tem pouco. Ele quer que você também passe tempo servindo as pessoas ao seu redor, porque Ele é o principal na sua vida, Ele é o seu fundamento. E logo, logo Ele está vindo, vai colocar um cântico novo na sua boca. Você pode dizer amém? Vamos aqui ler 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3. O poder de Deus, pelo poder de Deus, nos foram dadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Uma outra versão vai dizer que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. O poder de Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que vem uma glória de Deus, vem um poder de Deus dentro de você para que você agrade ao Senhor, uma capacitação para você agradar ao Senhor. Agora você precisa entender, a glória de Deus é uma parte de quem é Deus. Deus é Espírito e o poder de Deus, ele vem sobre a sua vida quando você recebe a Jesus para te capacitar a fazer a vontade dele. Gente, olha como Deus é bom. Deus te chama e Deus mesmo te capacita a fazer a vontade dele. O poder que Deus tem te dado, através desse poder, ele te capacitou para que você viva uma vida que agrada a ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e verdade. Para tentar explicar de uma outra forma, usando coisas naturais para explicar coisas sobrenaturais, coisas espirituais, você tem que imaginar agora uma água. Então você tem uma jarra ali muito grande com água limpa e agora você pega um copo. E aí você pega essa água dessa jarra muito grande e você começa a jogar essa jarra dentro do copo. Você começa a jogar essa água dentro da jarra, dentro do copo. Esse copo é você. Essa caneca aqui é você. Essa jarra é o que está contendo o poder de Deus. E Deus agora ele começa a derramar dentro de você essa água. E o que é isso? É o próprio Espírito de Deus que é derramado dentro de você. A Bíblia diz que a glória de Deus enche a terra. O apóstolo Paulo está falando que a glória de Deus vem sobre nós. Tem uma glória que enche a terra, tem uma glória que fica em ambientes, mas tem uma glória também que vem dentro de você, que é o Espírito Santo dentro de você. É o poder de Deus dentro de você para te capacitar a fazer a vontade dele. Vou tomar aqui meu café e nós vamos orar. Pai, obrigado pelo seu amor. Senhor, eu intercedo agora por cada vida. Se alguém cometeu algum pecado, que o Senhor venha, perdoe agora, Pai. Nós pedimos agora perdão pelos nossos pecados, por palavras, por pensamentos, por ações. Senhor, nós reconhecemos, Pai, o quão carente nós somos da sua boa mão, o quanto nós precisamos da sua glória. Pai, o quanto nós não somos capacitados em nós mesmos, mas é o Senhor que nos capacita. Então, Pai, em um tempo bom ou um tempo ruim, nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. No alto da montanha ou lá embaixo no vale, Senhor. Não nos deixe te desagradar. A sua palavra mesmo diz que o Senhor nos capacita a fazer coisas que te agradam. Senhor, eu apresento também a necessidade de cada um. Tantos aqui têm andado tão preocupados, Senhor. Nós entregamos agora, todos juntos, nós entregamos, Pai, nesse jejum de revelação. Nós entregamos a nossa preocupação nas suas mãos. Nós entregamos agora, Pai, a preocupação com o futuro. Nós entregamos agora a preocupação com as finanças. Nós entregamos agora, Pai, preocupação com a nossa saúde. Nós entregamos agora, Pai, preocupação com a nossa família. Nos dá sabedoria, Senhor. Pai, libera sobre nós, Efésios capítulo 1, versículo 17. Libera o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos santifica. Senhor, nos santifica. Senhor, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a melhorar dentro da Sua vontade para nós. Senhor, nos transforma, Pai. Tenha misericórdia de nós. Senhor, nos capacita, Pai, pela Sua graça. Pai, derrama dessa glória. Pai, derrama dessa presença. Senhor, derrama, Pai, do Seu poder. Pai, libera o Seu poder, libera da Tua unção. Oh, Senhor, o Senhor nos chamou. Nós não podemos fazer Sua vontade se não for pela Sua própria glória, pela Sua própria bondade. Senhor, nos guia pela Sua glória, nos guia pelo Teu Espírito. Senhor, tende, Pai, misericórdia de cada um de nós. Oh, Senhor, se não for o Senhor para nos capacitar, quem é que vai nos capacitar? Se não for o Senhor para nos defender, quem é que pode nos defender?
Senhor, se não for o Senhor na nossa vida, quem somos nós? Nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos menos que nada sem o Senhor. Mas o Senhor decidiu nos chamar. O Senhor decidiu escrever uma história para nós, uma missão para nós. O Senhor não enviou nem mesmo os anjos. O Senhor não enviou outros seres, mas o Senhor nos enviou para carregar essa mensagem, para anunciar essa mensagem. Ajuda cada um, mesmo em tempo de dificuldade, Senhor, a continuar servindo, a continuar falando do seu amor, a continuar tendo tempo, Pai, servindo na sua igreja local, servindo outras pessoas que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, dá forças para cada um ir para o culto, dá forças para cada um, Senhor, estarem na sua presença, Pai, tanto na sua própria casa, como também na comunidade, Senhor, na reunião dos santos, Pai. A Tua palavra diz que nós não devemos nos afastar da reunião dos santos, ainda mais quando se aproxima o dia. Lá em Hebreus, Pai, capítulo 10 diz isso. E eu peço agora a sua ajuda, peço agora que o Senhor venha nos capacitar. Ajuda cada um que está aqui agora, Pai. Individualmente, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece as feridas. Eu sei que o Senhor conhece, Pai, as tristezas. E eu entrego agora, Pai, diante do Senhor. Assim como o profeta Daniel fez, ele intercedeu. Ele viu que estava acabando um período de cativeiro, mas que talvez ia ter mais algum tempo ainda, e ele ouviu a necessidade de interceder. Pai, eu peço que aqueles que estão aqui, que ainda teriam que passar por um processo ainda mais dolorido, eu peço que o Senhor venha, Pai, agir com graça. Eu peço que o Senhor venha restituir os anos. Eu peço que o Senhor venha derramar do seu poder agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os santos. Santo. Eu vi alguém aqui com uma mulher com problemas na sua região íntima e o Senhor está tocando nessa área. Tocando nessa área. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Nós estamos aqui 7h30 da manhã, 11 da manhã e também às 7 da noite. Vai vir também agora uma série de vídeos sobre discipulado, que é como guardar, como praticar a vontade de Deus. Discipulado é para nós nos tornarmos como Jesus, nos tornarmos discípulos de Jesus. Você não está aqui para ser minha ovelha, você está aqui para ser uma ovelha dele. E eu estou aqui para cumprir um papel, que é ser um representante dele para alguns de vocês, e você vai ser representante de Jesus também para outras pessoas. Você não está aqui só para receber, você está aqui para receber e também para compartilhar o que você tem recebido de Deus com outras pessoas ao seu redor. Você pode dizer amém? Jesus está entrando com cura, Jesus está entrando com cura física e mostrando que ele é Deus que ainda faz. 3 coisas que Jesus sempre fazia no ministério dele. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Você pode dizer amém? Fala, obrigado, Senhor, porque eu tenho a saúde divina. Fala, eu sou abençoado. Fala, eu ando na vontade de Deus. Fala assim, eu estou com Jesus e não abro. Fala, e ele faz tudo o que eu preciso vir até mim. Em nome de Jesus. Fala, eu perco agora a consciência da necessidade. Fala, Senhor, eu reconheço que tudo que eu preciso é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa aqui nos comentários. Fala, eu reconheço a minha dependência total do Senhor. Deixa aqui nos comentários. Eu reconheço a minha dependência total do Senhor. Eu declaro que o nome de Jesus será cada vez mais glorificado na sua vida. E quando olharem para o seu milagre, vão dizer, só podia ter sido Ele. Só podia ter sido Ele. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos 3 vezes ao dia aqui. E está sendo poderoso e vai ser cada vez mais poderoso na sua vida. Deus te abençoe.